Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Rica Podcast. O meu nome é Thalita e eu trouxe aqui um ex-aluno da consultoria financeira, que é o Michel Tortato. Isso. Falei certo? Eita, que Isso nome chique é esse, hein? Italiano, né? Italiano. Diz que é, né? Diz que é. Que Mas, legal. Michel Tortato de Souza. Aí tem o Souza, pra não negar que eu sou brasileiro também. Tinha que ter o pezinho Tem. no nome da pobreza, né? Sim. Nome mais popularzinho, mas tudo bem. Eu sei o Santos, né? Santos, Silva e Souza, não nega. Não, Não nega. mãe, ela não é por nada não, né? Podia Pai, ser uma desculpa, coisa pai, assim, ó. Chique. Eu vou usar meu nome de casada, né? Thalita Wellerhan. Tá difícil falar isso. O seu é difícil. Michel, obrigada. Queria te agradecer. Agradeço. Vai ter muito papo aqui pra gente conversar. Fofocas. Fofoca, né? Quero saber da vida desse homem aqui. Porque a gente fala muito, né? Que as mulheres gastam dinheiro, que as mulheres são descontroladas, que a gente gasta com coisa fútil. Então, assim, será que é só as mulheres ou os homens, assim, também gastam? E será que eu gasto ou não? Mas antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, é super importante. Deixa também o seu like e também roda a vinheta. Bom, vamos lá, né? Bora. Quero saber como é que está a saúde financeira hoje do seu bolso. A gente fez, inclusive, a consultoria, acho que uns 2 anos atrás. Foi na pandemia. Por acaso a gente se conheceu, não sei como, através de alguém pela internet. Foi, eu acho que eu vi um Foi. story seu. Alguém tava fazendo aula de boxe e na época eu queria perder uns Sim. quilinhos, né? Porque a pandemia engordou todo mundo. Todo mundo. E aí eu entrei em contato, aí eu fiz uma aula. É um trial, né? Isso. Aí a gente continuou. Não, eu queria perder. Era pro seu casamento. Era pro casamento. Verdade. Você peguei, sei lá, 4, 5 quilos. Tinha que perder pra entrar no vestido. Quase um milagre. Quase um milagre, mentira. Você dedicou bastante. Foi, acho que uns 40 dias mais ou menos. Um pouco Foi. mais. Tinha que perder, porque senão o vestido não entrava. Foi o único que eu achei na época. Aí eu falei assim, Michel, eu preciso da sua ajuda. E foi assim Sim. que a gente se conheceu. Foi. Depois das aulas de boxe, eu também tava precisando realmente de uma ajuda financeira, né? Uma luz, um caminho. E ajudou pra caramba, admito. E me conta assim, né? Como é que tá a saúde financeira? Você tem um perfil, eu já sei, né? Mas eu preciso Sim. perguntar. Poupador, gastador, já tem um perfil investidor, como é que está isso aí? Eu poupo bastante. Não sou de consumir nada, não. Sou muito exagerado. Tanto quanto a vida, assim, de roupa. Eu desfruto de alguns lazeres, vamos dizer assim, de restaurante, com a minha namorada hoje. Mas nunca foi de gastar muito, não. Eu lembro que Eu os era bem controlado. gastos eram mais assim, takeaway, né? Errados. Delivery. Naquela época tava bastante. Foi na pandemia, não dava pra sair muito, então eu tava pedindo bastante. Nunca fui de pedir muita comida, né, em casa. Mas naquela época da pandemia. Botou o pé na jaca. Nossa, me superei. Nossa senhora. E também o aluguel, né? Que Sim. era bastante caro. O aluguel é um rolo. Foi um rolo. Foi. E a gente tava até revendo essa possibilidade, assim, de ir pra um lugar mais barato, pelo menos por enquanto, chegar a dividir. Eu sei que moradia, acomodação, assim, é super difícil, né? Dividir Sim. casa, dividir quarto. Mas seria uma estratégia temporária pra juntar dinheiro, né? Sim. Também. Eu lembro que eu até perguntei pra você. Falei, Thalita, o que eu faço aqui? Porque, tipo, tava apertado. Era uma organização financeira mesmo que eu tinha. Tinha dinheiro entrando, não era muito saindo, mas era, tipo, descontrole. Não sabia o que tava fazendo com o dinheiro. Eu falei, pô, mas tá saindo muito dinheiro. Eu até achava que era mercado, né? Quando eu tava fazendo dieta Foi. e tal, comendo pra caramba. E não era. Era aplicativo que eu pagava e não fazia nada, Sim, sabe? também Era tinha os aplicativos, Acho que tinha uns exatamente. 10, 12 aplicativos que eu pagava sem necessidade. Foi. O que a gente Aplicativo- fez, né? Eu digo assim, que eu usava muito pra editar o material que eu fazia, né? Porque eu Coisas- tava começando. Inúteis. Do passado, Nossa, assim, né? muito, Também. A gente fez um raio-x financeiro. Foi. Nós levantamos os 3 últimos meses, assim, que foi bem intenso, né? Dos Foi extratos difícil. bancários. Pra identificar o que é que estava acontecendo, pra onde esse dinheiro estava indo, pra mudar o cenário do presente, né? E do futuro também. Não, vamos cortar isso aqui. A gente pode cortar? Tinha Netflix, tinha Amazon Nossa, Prime. O que tinha de aplicativo que eu usava
Pagava, antes era assim, pago, era Canva, o que mais tinha pra edição. Canva também, eu lembro. Nossa, eu pagava um monte. Eu assim, parei de pagar naquela época. Sim. Mas você lembra quanto dava no mês? Eu dava uma grana, eu não tenho Dava. certeza, mas eu acho que dava uns 70 euros, Não, dava foi isso? mais. 100 euros, pouco 100 mais de 100 euros euros por mês. Ó, gente, fica aí a dica dos aplicativos, contas Sim. automáticas, né? Nossa, eu pegava, como você falou, eu lembrei, era cobrado, debitado na minha conta, eu não lembrava, às vezes caía 2 vezes a cobrança no mesmo mês. Era, sei lá, 5, 6 euros. Mas faz isso no mês de vários aplicativos pra ver quanto dá. Sim, multiplicado por 12 meses. Sim, Né? Quando você vê, é já isso foi. que eu aprendi com você. Antes eu fazia, era mensal, não. Pensa nos 12 meses. É, No exatamente. ano, quanto vai dar. Porque diluído, ele fica aquela parcelinha tão pequenininha. Simples, de boa. Né? E aí você vai somando os apps que você tem, acho que você também tinha Spotify. Tinha. Eu, Né? assim, tive a opção de amigos oferecendo, nunca tive com a minha família. Mas amigo oferecendo pra fazer, e eu falei, não quero ter o meu, né? Não quero dividir com ninguém. Sim. E eu pagava, sei lá, na época eu não lembro, era R$7,99, eu acho, sei lá. Eu acho que era nessa faixa. É. Aí eu falei assim, ó, o teste do YouTube, né? Porque Sim, do sim. YouTube, aquele premium, né? Até o crédito da Tree, Sim. ele acredita, né? E Acredita. aí fica assim, você não precisa gastar, porque você já gasta os 20 do crédito da Tree. E aí você já paga o YouTube, né? Também seria uma opção inicial. Então, assim, a gente tava procurando várias alternativas pra economizar, né? Porque Sim. como o aluguel era caro, e aí a gente eu lembro que estava um pouquinho resistente em sair, que é natural. Então a gente, então beleza, vamos manter então o aluguel, mas então vamos pensar em outras possibilidades. Ah, tá takeaway uma vez por semana, né? Porque era quinta, sexta, sábado, domingo. De quarta a domingo era takeaway. Era bastante. Exatamente. Então era... Não sei tinha lá. dívidas, o que Não, era é. positivo. Até hoje, assim, tem um ou outro, mas não é nada assim absurdo, sabe? É. Eu nunca tive cartão de crédito. Nem no Brasil? Tive no Brasil. Meu. Tive um. Não sei se você lembra, se tem. Tem uma rede de mercado chamada Big, Não conheço. no Paraná. Sim. E na época minha mãe tava morando em Maringá, já sou de Curitiba. E minha família morou no Noroeste do Paraná. E minha mãe queria porque queria um micro-ondas. Daí eu fui morar na cidade com meus pais e comprei um micro-ondas pra ela. Nesse cartão do Big. Eu acho que era Hipercard, se não me engano. Ah, Hipercard eu Hipercard conheço. acho que é uma rede também. Daí comprei, paguei até um tempo, mas eu não sei porque eu parei de pagar o cartão. E era tipo micro-ondas, sei lá, na época custava, sei lá, R$200. Nem lembro quanto era. Porra, meu cartão ficou R$2.500 pra pagar. Caraca, de juros. De juro. Foi absurdo. Eu falei, que porra é essa, mano? Daí fui lá, cancelei. Mas Foi o você único chegou cartão. a ter Eu que pagar negociei. esse valor? Não, eu negociei, daí foi pra R$200 mais ou menos. De 2.500, tipo, baixou muito. Ótimo, é. Daí eu consegui negociar, nunca mais tive. Inclusive tem até um site do SPC Serasa que você consegue entrar pra quem tá com o nome sujo, nome na praça, quem tá devendo. E aí você consegue também entrar pra negociar a sua dívida. Eu vou deixar aqui no link da descrição. Então se você tem uma dívida no Brasil, tá longa já e quer negociar, acessa esse link que ele vai te ajudar também. Não, eu minto, eu tenho cartão de crédito aqui da Irlanda, mas não uso não. Ótimo. Muito bom. Nunca, assim, isso uso aí. pra comprar uma passagem no Brasil, que a gente sabe que é caro. Então eu me organizo pra comprar agora e pagar no próximo mês. Então eu Sim. junto aquela grana ali pra pagar o quanto antes, que às vezes a gente precisa de uma promoção, né? Para o Brasil que é caro. Mas é a única vez que eu uso o cartão de crédito. O resto não uso pra nada, nenhum tipo de compra. Sim, entendi. Então, De boa. beleza, beleza. A gente sempre falou, né, inclusive na consultoria também, que assim, o reflexo do nosso comportamento hoje tem muito a ver com a história dos nossos pais. Sim. Né? Então conta aqui pra gente um pouco sobre o perfil do seu pai, o perfil da sua mãe, porque aí a gente vai conseguindo também entender o Michel hoje, né? Que é a referência que você teve. Assim, a referência que eu tenho deles hoje são duas moedas, dos dois. Meu pai sempre teve uma condição financeira boa. Minha mãe, tipo, sempre foi... trabalhou um tempo no banco, mas era bem nova. Depois só se dedicou a ficar cuidando dos filhos, né? Eu e meus irmãos. Virou dona de casa. Sim. Estudou, fez alguns cursos e tal, mas tinha umas lojinhas que ela trabalhava. Mas nunca teve, assim, muito dinheiro... Não teve uma renda sustentável só pra ela. Então meu pai que era o chefe. O chefe, ele que bancava a casa sempre. Então ele teve uma época que ele guardava dinheiro, ficou muito tempo assim, tinha naquela época, sei lá, 15, 20 anos atrás, uma condição boa. Não posso reclamar que não tive uma condição boa de vida assim. Mas, assim como qualquer empreendedor, empresário, meu pai quebrou também. Então, Ele era sim, empreendedor? ele trabalhou muitos anos numa segurança privada.
Então, trabalhando numa empresa, não deu certo, ele tentou abrir o negócio dele e não deu certo. Então, não foi um... Foi o que eu fiz hoje, depois eu te conto, né? Então, assim, os passos que ele sofreu e passou, eu também estou começando a sentir. E eu não quero fazer isso para os próximos anos, sabe? Eu não quero chegar daqui a 10 anos e ter uma dificuldade financeira. Eu Sim. quero me organizar para ter a minha reserva, assim que eu tive hoje, que eu tenho até hoje. Isso Não é muito legal você falar sobre isso. Sim, eu não tenho vergonha de falar, não. Assim, meu pai provavelmente vai ficar, puto, vai. Meu tio, não fica chateado com o Michel, não. Entendeu? Mas eu vou usar um exemplo da minha família, não posso usar um exemplo da família de outra pessoa, sabe? E ainda dá tempo de mudar. Sim, sabe? Nunca é exatamente. tarde pra você, de repente, recalcular a rota. Sim. Né? E assim, enxergar a família e falar assim, olha, eu não quero seguir esses passos. Eu quero fazer diferente, né? Então, acho que isso aí é essencial. Mas como é o nome do seu pai? Antônio Carlos. Seu Antônio, ó, fica de boa aí com a gente. O Michel só tá compartilhando a experiência. Não briga com ele, não. E, então, assim, hoje ele tá, assim, com problemas da idade, na verdade. É difícil. Meu pai tem uma puta experiência no trabalho dele. Eu acho ele muito foda. Pai, tu é foda. Isso é verdade. Eu acho meu pai foda pra cacete. Só que, cara, é foda entrar no mercado depois de 60 anos, sabe? Sim. Então, e aí ele continua assim. Ele faz hoje consultoria financeira. E ele consegue abrir uma empresa do zero. Tipo, deixar a empresa foda. Então, por isso que, tipo, o trabalho dele é muito foda, sabe? Só que hoje a questão da idade, o Brasil não tá numa situação boa, então ele teve que baixar muito a consultoria dele para poder atender. E ele faz uns freelance aqui, faz um freelance ali, começa a empresa, ajuda, às vezes a empresa não consegue suportar ele muito tempo também para a questão financeira. Então hoje, assim, de todos os anos que ele trabalhou recebendo muito bem, eu posso dizer que ele teve assim, uma queda nos últimos anos. Sim. Mas a gente sempre, assim, como família, a gente sempre ajudou um ou outro. Ele me ajudou até meus 20 e tantos anos. Então, pô, é meu pai, sabe? Minha mãe, sempre eu vou ajudar. Meus irmãos também. Sim. Só que cada um tem a sua vida, né? Exatamente. E ele conseguiu se aposentar? Eles estão no processo, meu pai e minha mãe. Deixa eu te falar, você tá suando. Eu tô pra caralho, velho. Eu tenho Tô 20 anos. suando. Fica calmo, gente. Fica de Jesus. boa. O óculos tá... Embaçado, viu? Gordo é foda, velho. Gordo o quê, gente? Tá aí, Não, sarado, malhado. Eu tenho muito calor. Você não faz ideia. Eu posso trazer um ventilador aqui. Se Não, você... pode deixar. Daqui a pouco passa. É só um bate-papo. Fica tranquilo. Me conta. Quer uma... Bebe uma aguinha. Me emocionei. É o que eu tô vendo o óculos embaçando. Tá embaixo. De novo, ó. Eu pensei, juro que pensei, vou de lente hoje, mas não dá certo não. Tá. Continue, perdão. Tá, vamos lá. Ele chegou a ter... Hoje ele chegou a se aposentar pelo governo, aquela previdência do governo mesmo, Sim, né? ele deu entrada, aposentadoria. ele ficou muitos anos sem estar registrado. Então ele tá Sim. recuperando, ele foi trabalhando no exército muitos anos também, serviu o exército muitos anos. Então isso ele tá tentando juntar para poder contabilizar no tempo de serviço dele. Sim. E a importância, né? Que a gente tem que se planejar, se organizar, investir agora, pra lá no futuro, né? A Thalita do futuro, o Michel do futuro, ele conseguir ter um conforto, né? Sim. Assim, você ter a sua previdência, você ter seus investimentos, e aí você viver disso também, né? A minha mãe sempre fala, até hoje, ela fala, filho, como é que tá a sua questão da previdência privada? Você tá pagando? Eu falei, mãe, desde que eu saí do Brasil, eu nunca mais mexi nessas coisas. Sim, Não faço realmente. ideia. A previdência Não do faço Brasil ideia. hoje não é interessante. Se as Sim. empresas oferecerem, né? Porque assim, a gente tem aquela previdência do governo, Sim. que a gente vai se aposentar quando você contribui. Tem a opção da aposentadoria privada, que eu prefiro investir na bolsa, porque você tem maiores rentabilidades, já que as taxas são muito altas. E tem também aquela previdência coparticipativa, que a empresa paga um percentual e você paga um percentual, aí sim, eu acho que vale a pena Vale ler a o pena, contrato, sabe? Tem empresa que paga 10%, o funcionário paga 5%. Então, assim... Acho que quando eu tava no Brasil, todas as empresas pagavam, então... Sempre eu conseguia resgatar alguma coisa depois de um tempo. Sim. Então, desde que eu tô aqui, faz 7 anos, eu resgatei acho que umas 2 ou 3 vezes. Olha. E foi uma grana assim considerável. hein? Olha. E cadê esse dinheiro? A gente quer saber cadê esse dinheiro, seu Michel? Foi para outros fins. E a sua mãe, então, é mais organizada, assim, ela que... Mais organizada financeiramente, mais poupadeira? Não, minha família em geral é. Só o seu pai realmente que dá uma gastadinha, assim. Não, assim, nunca foi algo extraordinário também, sabe?
Então, não, acho que assim, em geral, a minha família, nós cinco, meus pais e meus irmãos, a gente nunca foi de consumir muito, de esbanjar também, sabe? Então, assim, foi uma família tranquila, financeiramente. Foi uma família de classe trabalhadora. Sim, exatamente. Nunca fomos, assim, classe média alta. Mas meu pai tinha uma condição de bancar os 3 filhos e minha mãe, sabe? Sim. Só que até um período. E Sim. é foda. E aí também mexe, sabe, com assim... porque falam muito, né, que quando você chega a um padrão de vida, é muito mais difícil você Ah, sim. viver abaixo, sabe, do que você vivia. Porque é muito fácil, é muito mais fácil você se acostumar, eu acho que a palavra seria essa, quando você é mais humilde, né, socialmente falando economicamente, é mais pobre, né, tem aquele saláriozinho ali, Sim. e aí você vai melhorando de padrão. Então a gente se adapta às coisas boas, né, muito mais rápido. Eu vejo assim, tenho amigos que moram em Curitiba ou em Maringá, os caras sempre tiveram BMW, Mercedes. Eu falei, cara, olha, velho, sempre quis uns carros fodidos assim. Mas antes, eu tava feliz com o meu golzinho, com o carro do ano que uma vez meu pai comprou, acho que umas 2 vezes, que a gente conseguiu comprar um carro, mas foi esforço dele, é mérito dele também, sabe? Mas a gente não tava nesse patamar de alguns amigos que os caras, tipo, começam já com um carro, uma vida, igual você falou, tipo, um patamar muito alto, sabe? Eu nunca fui assim, a gente nunca foi, minha família nunca foi assim. E eu falo assim, em geral, a família toda. Tanto da parte do meu pai como da minha mãe. Tá, entendi. E hoje, as suas questões financeiras, né? Que a gente Sim. vem tentando mudar, que a gente vai modificando. Me conta mais um pouquinho como é que tá hoje. Assim, como é que era no Brasil, né? Então, assim, vamos fazer uma linha do tempo. O Michel, no Brasil. Provavelmente você recebia uma mesada do seu pai, depois começou a trabalhar. Não, nunca. Teve uma época, meu pai, assim, ele dava um. Não era nem uma mesada. Nunca foi. Meus irmãos, né? Eu falo pra nós 3. Meu pai não chamava, toma, aqui é um dinheiro pra você, tipo. O dinheiro que ele dava eu gastava com cachaça. Eu tinha uma época, nossa, eu gastava, hein? Então, assim, às vezes ele ficava muito tempo fora de casa. Ele viajava muito. Daí ele chegava, filho, toma, pega aí, sei lá, 100 euros aqui, 100 euros. 100 reais, na verdade, não 100 euros. Quem dera se fosse 100 euros. Então era assim, pra nós 3, às vezes. A minha irmã é 6 anos mais nova, então não aproveitava. Eu e meu irmão a gente tem a mesma idade, praticamente. Então ele dava o dinheiro, meu irmão pegava o carro e ia pro bar, cara. Ia sair, então assim, era de molecão mesmo. Nunca fui de guardar dinheiro, mas também não gastava. Tinha meu salário, eu trabalho desde os meus 17. Acho que é. Meu irmão também trabalha desde muito cedo. Então a gente tinha nosso dinheiro. Então não precisava o pai dar o dinheiro. Ele me ajudava assim, com custos mais caros, às vezes na faculdade, a mensalidade. A faculdade do meu irmão era um pouco mais cara. Mas assim, a gente sempre pagou. Nunca ficou dependendo de mesada do pai, não. Sim, sempre se virou, né? Sim. Às vezes dava uma ajudinha. E era bom. Mas assim, era mais pra gente, tipo, nosso lazer, sabe? Tipo, o pai ficava fora e queria tomar. Compra alguma coisa pra você. Mas às vezes a gente conseguia comprar uns tênis, comprar nossa roupa e tal. Mas era mais lazer mesmo. E aproveitar com eles também, né? Sim. E aí no Brasil, você começava a trabalhar, pagava suas contas, né? Então assim, nunca teve dívidas, mas gastava a maior parte que tinha. Eu não tinha controle do meu dinheiro. Acho que isso foi um erro dos meus pais. A gente nunca conversar sobre a questão financeira de como investir a grana naquela época. Na época, assim, meu pai, eles guardavam dinheiro para nós 3, eu e meus irmãos. A gente teve uma época que guardou um dinheiro e a gente comprou uma motinho, eu e meu irmão. Pra quê? Sem necessidade nenhuma, porque a gente queria. Era um luxo que a gente queria. Mas com, sei lá, 15, 16 anos, ter uma motinha, na época era jogue. Sim, não Mas foi da era minha assim, época não conheci não. Era umas, tipo as motinhas de 50 centos. Não, na época essa novinha é foda. Mas assim, não tinha necessidade, sabe? Então era uma grana que minha mãe tava guardando pra nós 3. Pra eu e meu irmão, no caso, né? Que nós somos os mais velhos. Então a gente falou, mãe, a gente quer comprar a moto. Coisa de adolescente, assim, coisa exatamente. de... Na época, assim, tava rolando aquela Arabis. Modinha. Meus amigos, ninguém tinha, cara. Então não era assim, financiar os meus amigos. Não, eu queria porque eu achava. Eu sempre gostei de motos, de carro. Então, eu acho que no Brasil a gente também tem uma necessidade, assim, de mostrar que tá bem. E aí se pegava esse dinheiro e poderia ter feito mais pra educação, né? Pensar em alguma coisa pro seu futuro. Foi o que meus pais fizeram. Guardar esse dinheiro pra investir em alguma coisa. Pra ter essa poupança. Era uma poupança, minha mãe. Era poupança, né? Uhum. Isso, minha mãe falava. Era poupança para o nosso futuro. Daí meu irmão, a gente inventava, vamos comprar moto. Sim. Cara, não tem necessidade, sabe? Daí começar tudo zero. Eles depositavam um pouquinho todo mês pra poupança. Só que daí a gente compra, faz as coisas nada a ver com o dinheiro, sabe? Então faltou esse conhecimento
e vontade da minha pessoa de querer empreender ou fazer uma coisa mais nova. Hoje eu sei o quanto faz falta, sabe? O quanto fez diferença, Nossa, né? E faz o quanto diferença, faz diferença também. Exatamente. Hoje eu tenho uma consciência bem mais... Falei, porra, eu penso 10 vezes antes de fazer qualquer coisa. Sim, sim. Mas acho que era essa questão. Na família a gente guardava, poupava um dinheiro, mas nunca soube, talvez, administrar bem o dinheiro. E assim, pra quê, né? O que eu faço com esse dinheiro? Então entrava dinheiro, Sim. mas assim, vamos viver mais assim o hoje, não vamos passar vontade, que eu acho que também tem, Sim. não vamos renunciar. Então assim, como tá entrando, né? Eu acho que é até uma falsa sensação também, né? Psicologicamente falando, que assim, amanhã vai ter, amanhã eu dou um jeito, amanhã a gente se vira, Sim. né? Então, eu acho que acontece muito também. Assim, eu sempre falo, né? Não se culpem, Ah, não. né? Eu jamais vou falar assim, culpa do meu pai ou culpa da minha mãe. Nem tem uma mágoa assim, sabe? De Assim, forma alguma. de poderia ter sido diferente, sabe? Sim. É o que é, a gente não consegue mudar mais o passado, mas o que a gente consegue fazer a partir de agora, né? Inclusive também vou dar um puxão de orelha. Vou ali só uma água. Que aí a gente fez a consultoria. Não, antes da Sim. gente entrar nesse assunto da consultoria, né? E aí você veio pra cá, você fazia o que no Brasil? Como foi que deu essa... Juntou dinheiro pra vir? Não, foi tipo uma loucura. Eu tava namorando na época, 2015, e minha namorada tava querendo... Não é a mesma de hoje, tá? Ela falou, eu vou pra Irlanda. Eu falei, beleza. Eu falei, onde fica a Irlanda, né? Não sei onde fica a Irlanda. Aí eu vou fazer um intercâmbio. Eu falei, o que é intercâmbio? Eu não sabia, cara. Eu tava lá feliz no meu mundinho, no interior do Paraná, curtindo meu trabalho. Mas foi legal, foi um divisor de águas. Então eu não planejei, nunca tinha saído do Paraná, na verdade. Em 2015 cheguei aqui para fazer intercâmbio. E em 2017 eu consegui minha cidadania. Eu vim como intercambista sem planejar nada. Fez a escola de dinheiro, inglês. Fiz na época era 8 meses de escola. Não, era 6 meses de escola e 6 de holidays, que era férias, né? Aí dá pra juntar uma grana também. Sim. Naquela época assim também era difícil, né? Eu cheguei sem falar nada de inglês. A galera assim, como é que... Eu falei, juro, eu não sabia, eu sabia vermelho, preto, 1, 2, 3. Se a pessoa... Hi, hello. Você sabe, você chega na rua, se a pessoa... Eu posso ter 5 minutos de conversar com você, assim, eu te dou 1 milhão. Aí eu falo, não. Não sabia que tava falando, não sabia, né? não conhecia nada. Foi difícil. Mas como você arrumou dinheiro pra vir pra cá? Eu tinha uma reservinha do fundo da FGTS, e eu fiz um acordo com a empresa que eu trabalhava. Eles me liberavam, cunhavam o seguro-desemprego e juntei uma grana. Deu certo. Assim, eu tinha uma empresa que me ajudou muito, era uma autoescola, não era uma empresa, né? Mas era uma autoescola grande, lá na cidade que eu morava. E eu consegui juntar uma grana, pelo menos, para pagar o voo. E os 3 mil? Só. E os 3 mil? Aí foi tudo um rolo. Foi ajuda de ajuda daqui, comprova o dinheiro e foi. Daí eu paguei quem eu deveria ter pago. E boa. Tá, peraí, vamos lá. Não chegou a pedir empréstimo, não, nada, não fiz mas empréstimo amigos, bancário, mas foi, amigos, parentes, sim, todo foram mundo se duas mobilizou. pessoas que me ajudaram, Sim. que tem uma consideração enorme, um carinho enorme até hoje, me emprestaram dinheiro para chegar até aqui. Eu paguei uma parte do dinheiro lá na época para poder dar o dinheiro de volta, né? Entendi. Então foi um empréstimo de uma pessoa. Entendi. Não foi de uma instituição financeira, banco. Uma pessoa que me ajudou. Na época, né, a sua parceira, né? Sim. Ela falou, vou, e aí você falou assim, vou também, sabe? Assim, foi Não, meio que foi comprou assim. a ideia, comprou esse sonho, ou Não. vou ver o que dá. O pai dela até falou assim, vai você primeiro. Ela, né? O pai dela falou pra ela, vai você, passa o seu intercâmbio que era 30 dias, depois o Michel vai. Dela, não, quero que ele vá. Eu falei, beleza. Daí a gente mudei toda a minha rotina nos próximos meses e no final, isso foi final de 2014. 2015 eu tava aqui já. Fevereiro de 2015, isso. Só que daí a gente acabou o nosso relacionamento antes de chegar aqui. A gente chegou, ficou junto uns dias ali no hostel e tal, mas não ficou mais junto. Daí ela voltou, Nossa. depois de 1 ano e meio ela voltou pro Brasil. E eu continuei. Não rolou climão, assim, não rolou Não, assim, situação? teve uns afetos ali e tal, uma conversa, mas... É outro podcast. Mandou uma suja aqui, ó. Não, mas depois de muito tempo a gente conversou.
Tá. A gente conversou, se Entendi. acertou. E aí cada ela, um seguiu o seu sim, caminho. ela voltou, ficou lá no Brasil e eu fiquei aqui. E gostou de cara, assim? Não, lógico que não. Tava assim, no clima era ok. É bem parecido com o clima de Curitiba. Então não sofria muito. Só, assim, tá frio pra cacete, tá? Mas questão de clima não sofri. Mas a cultura, o inglês, pô, foi foda. Daí foi toda aquela rotina. Começa de cleaner, kitchen porter, se fode pra caralho, fica 20 horas pra conseguir juntar o dinheiro pra pagar o aluguel. Naquela época não era tão alto como tá hoje. Mas era essa rotina, a gente Dividir quarto, dividir casa. Cheguei na casa, tinha 17 pessoas. Nossa! Na época 17 era pouco ainda, né? Ah, tinha casa com 30, Caraca. 40. Tinha. Hoje até que tá menos, assim. Será que ainda tá hoje em eu dia? vou ser bem sincero, eu não acompanho mais nada de essa questão do intercâmbio. Sim. Eu não sei como está a procura. Eu tenho amigos que trabalham em escola, mas eu nunca mais... Eu vejo assim, que eles pagam uma fortuna pra dividir um quarto. Beliche. Sim, aí eu acho que isso eu vejo também. Mas eu acho muito caro. Então assim, o que a galera paga hoje pra dividir uma beliche pra dividir com 6, 8 pessoas, eu pagava pra dividir o quarto com 2, 3 no máximo. Entendi. E dividir casa com 17 pessoas, Michel, assim, foi uma experiência boa, porque você conheceu outras... Não, foi legal, foi legal. Culturas, nacionalidades, pessoas do Brasil também, de diferentes estados. Das 17... Os perrengues. Ah, teve bastante, né? De roubar comida, que é o mais comum, né? Nossa, cara, que bosta. Eu ficava puto, ainda mais que mexendo nos doces, cara. Eu gosto muito de comer doce. Sim. Chocolate em geral. E aqui é barato, né? É. Então eu comprava muito doce, muita tranqueira mesmo. Só que não foi difícil. Eu morei com 17 pessoas, 10 pessoas eram brasileiras, e os 7 naquela época eram aleatórios. Tinha pessoal da África, polonês, italiano, mexicano também, tem um amigo até hoje, que a gente conversa. Foi legal, mas até um tempo você convive tipo, com 17 pessoas. Daí depois teve problemas da casa, foi diminuindo a quantidade de pessoas e chegou a ter 9 pessoas. Foi o ideal para casa. A casa era grande. Não Sim. era assim um pulgueiro também. A casa tinha condição para suportar Entendi. as 9 pessoas. Nossa. Foi legal. Não dá pra mim. Hoje, sem chance, cara. Eu cheguei numa idade já mais velho pra galera que vem fazer intercâmbio, né? Cheguei com 27. Sim, você achou velho? Pela galera que chegou na época que eu tava, sim. Antigamente, então, talvez... É isso, talvez... Porque eu vim com 31. Não, é porque assim, eu cheguei aqui em 2015. Eu cheguei... Todo mundo naquela época era 21, 22, 23 no Também máximo. É verdade. Isso Então, eu acho que tinha uma... Vinha as pessoas... Porque assim, intercâmbio também é caro. Sim. Assim, não é um investimento, Não é um investimento barato. barato. Hoje em dia a gente sabe, né, que veio facilitando. Sim. Facilidade de parcelamento, né? A passagem de avião você também conseguia passar. Eu parcelei no cartão de crédito pra vir. Então, assim, com o tempo as coisas foram facilitando. Então, antigamente, vinha essa galerinha mesmo, filha de papai de 20, Sim. 21, Tinha né? gente que era 15. Ficava um mês, 6 meses só, não ficava igual eu fiquei. Fiquei um ano fazendo intercâmbio. A galera chegava aqui, tipo, já tinha experiência de outros lugares, sabe? Eu nunca imaginei sair do Brasil. É. Então a galera fazia com 19, 18 anos, fui pros Estados Unidos, fui pro Canadá, falei, caralho. E eu lá em Maringá. Maringá, Curitiba, achando foda pra caralho. Sim. Mas E- foi diferente pra mim. E o cenário também econômico do Brasil, né, que cada vez mais vem piorando, crises, inflação, economia, qualidade de vida, segurança, e as pessoas também, elas falam assim, independente da idade, hoje, eu acho que Sim. vem gente assim, a gente tá em 2022, né, Sim. e aí vem assim, independente da idade, porque assim, a qualidade de vida, pessoas com família, pra Eu buscar uma vida melhor, né. Vou ser bem sincero, dos 7 anos que tô aqui, eu fui 3 vezes pro Brasil. Uma vez eu fiquei 45 dias e as últimas 2 semanas. Essa última semana foi esse ano, em março. Isso. Foi a primeira vez em todo esse tempo que eu falei, cara, eu não quero voltar ao Brasil tão cedo. Porque eu vejo assim, não só a minha família, mas os meus amigos. Cara, quem tá no Brasil já é guerreiro, cara. É o rico, né, quem tá no Porra. Brasil já é o rico, Por mais que a gente sobrevivente. converta o euro, tinha coisa que eu pagava assim, falei, cara, é muito caro. Sim. A gente não tem o básico. Eu acho que não tem o Exatamente. básico, sabe? Ano passado não, em 2019 eu fui,
Eu fiz questão naquela época, não, meu pai morava num condomínio que tinha um salão de festas. Então, meu pai alugou e eu falei, não, acho que eu pago a carne, essas coisas. Eu quis ostentar um pouco naquela época. Então eu ajudei, meu irmão ajudou também. Então foi uma grana assim para receber uns amigos. Então eu tinha 20 amigos, entre meus amigos do meu irmão. E a última vez eu falei, não deu, cara. Eu tive que encontrar a galera, ficava num bar, num restaurante e só, cada um paga o seu. Sim. E eu falei pro meu pai, paguei um churrasco pro meu irmão, na casa dele. E ele falou, não, mas tá muito caro essa carne, mano. Tá. Eu falei, não, fica tranquilo, deixa que eu pago. Na hora de pagar, caralho, que foi caro mesmo. E foi assim, meu irmão, a mulher dele, as crianças e meus pais, só. Nós, o poder de compra, cara, né, da gente vem Sim. diminuindo no Brasil cada vez mais, né, então tudo vai ficando caro. Minha mãe faz mercado, né, então eu lembro que ela falava assim, ó, R$100 não dá pra nada, assim, R$100 é tipo o quê? 6 pães. Certo. Juro, eu cheguei em Curitiba agora, meu primo foi me buscar no aeroporto de São José, e ele foi numa panificadora, uma padaria, não sei como é que vocês falam, do lado da casa dele. Tudo bem que é uma padaria cara, mas ele comprou, juro, 6 pães, uma meia dúzia de salgadinho, porra, deu R$110. Nossa, caro. Juro pra você. Tudo bem que era caro, a panificadora. Sim. Ele deve ter comprado um queijo, sim, comprou um pouco mais, coisas, mas né? assim, eu falei, cara, R$100. É. Não vale mais. R$100 assim não vale tipo 100 euros, Pô, que é o que a gente... pagava um real, comprava 10 pães. Há muitos anos atrás, tudo bem. 1980. Tô velho, mas tudo bem. Eu ia com R$1 pra comprar 10 pães, né? É verdade. Sim, eu lembro disso. E aí a gente, assim, vai ficando cada vez mais caro, Sim. né, o Brasil, assim, a inflação, a crise que a gente vive, a gente tá em ano de eleição também, então tá muito caro viver no Brasil, né? E aí você sentiu que, assim, o Brasil não dá. Eu tava juntando dinheiro pra investir no Brasil. Eu queria abrir o meu negócio lá. Sim. Mas voltar ou... Não, eu abriria meu negócio lá e deixaria um amigo ou a minha família mesmo tocando. Eu cheguei em Maringá com um intuito e falei, não, vou procurar lugar pra alugar e eu vou fazer isso que eu quero, que eu tô fazendo hoje. Não dá, cara. Não dava. Impostos também. É muito caro. Assim, eu também não sei se as pessoas não me levaram muito a sério. Tipo, eu queria juntar, eu tava com dinheiro pra abrir um negócio e investir lá. Eu ia comprar tudo aqui e mandar tudo pra lá. Porque daí compensa, sabe? Comprar as coisas no Brasil pro material que eu uso é muito caro. Ó, gente, resultado aqui da consultoria financeira, juntou dinheiro, montou a reserva de emergência. Falei, mas ajudou muito. Foi praticamente um ano. Sim. Quando você me ajudou, foi uma ajuda realmente. Foi 4 encontros. Deu 45 dias mais ou menos. Foi, mais ou menos isso. Que eu dei os espaçamentos, né, nos nossos encontros. E depois, durante 6 meses, eu ajeitei toda a minha vida financeira. Depois de 2 meses, eu vi a diferença. Que daí, sobrava 200, 300 euros no mês. Sim, aí guardava. Aí que... Porque pra quem tava, né? Cara, negativo, assim, mas nunca assim, foi tava negativo, no zero. Mas assim, não sobrava. Eu falei, não é possível, sabe? A conta não tá batendo. Que eu lembro também que você fazia uma coisa, você fazia assim, você jogava pro Revolut, aí depois jogava a poupança, aí depois pegava de novo, aí eu falei, não, por que você joga pro Revolut ou joga pro AIB e... Não, vamos deixar o dinheiro em um lugar? Então acabou, né? Que ficava nessa... Não, eu jogo pra poupança, mas aí quando acaba do Revolut, eu mando de volta. Daí não tinha controle. Então assim, saía, eu entrava e falei, mano, tá batendo, tá errado essa conta, sabe? Sim. Daí eu comecei a perceber, isso foi um erro meu. Que a gente também já consertou. Sim, daí não faço mais. Assim, hoje sai um pouco da onde tem minha reserva. Tá fraquinho. Mas ele tem uma gordurinha pra queimar mais um mês, mais ou menos. Sim, e me conta, por que hoje a sua reserva tá um pouquinho mais fraca, assim, né? O que aconteceu nesse período? Tem toda uma história nesse horário. Desculpa, quebrei o negócio aqui. Foi assim, ó, eu sempre ajudei minha família. Eu sempre mandei dinheiro pra minha conta no Brasil. Então eu tive um dinheiro guardado lá. Toda vez que eu vou pro Brasil, eu começo a me organizar financeiramente pra usar o dinheiro lá. Compensa converter lá. Só que daí eu perdi o controle também. Fui ajudando meus pais, minha família, comprava aí, comprar aquilo, ajuda aqui, ajuda ali. E foi.
tem eu não lembro se eu te falei, eu fiz um e-commerce na pandemia. Sim! A gente conseguiu um dinheiro. Que foi aquele... Pode falar? Pode falar. Vem da Pode. Não, eu acho que o YouTube não vai cancelar a gente. Pode Eu vendi um falar. produto erótico naquela época. Tranquilo. Né? E deu super certo. Só que, cara, é muito trabalho, velho. É assim, ter meus amigos... A galera então vendeu bastante. Ó, a galera gostou do ó. Vamos provar. Então Foi, o faturamento deu certo. Só que assim, é muito trabalho para pouco retorno. E foi um ano. Foi um ano para dar certo. Na última tentativa com meus amigos, que eram meus sócios, são meus amigos até hoje, cara, a gente falou, vamos tentar a última vez. E eu fui no Brasil. A gente vendeu lá. Vocês vendiam... Ah, a galera do Brasil então compra, né? A gente fez e-commerce aqui na Irlanda para vender. Deu certo pet. aqui? Pingou, mas foi muito pouco. Pet. Pet. Foi assim, vamos começar. Só que, pô, um é chefe, outro é contador. Não, contador não, é agente imobiliário, seu conterrâneo, o Rafa. Sim, que ele voltou pra Salvador. O Fê, que era contador, My Design também, o Matheus, que é chefe, e eu. Tipo, educação física, personal, sei lá, nada a ver com o rolê. Na época eu nem trabalhava com personal ainda. E falei, cara, vamos juntar e deu certo. Resumindo a história, deu certo, mas depois de um ano. Só que daí assim, dividindo tudo, não compensava, É porque sabe? às vezes a gente monta um negócio e a gente já quer o resultado imediato. Sim, esse é o meu problema. No primeiro ano, Sim. entendeu? E no primeiro ano, assim, vocês ainda estão testando, estão vendo quais os produtos a galera mais gosta. Sim, foi testes. Testou aqui, testou na Europa, testou no mundo, não deu certo. Vamos tentar no Brasil de novo. Não era o foco vender no Brasil. Mas produto erótico, vocês testaram aqui? Não deu certo também? Aqui é que assim, tipo, é muita coisa. Como? Não entendi. Assim, é muita concorrência, é muita loja, sabe? Entendi. A gente queria começar na Irlanda, ser mais local mesmo, que era mais fácil pra fazer o shipping, né? Que a galera gosta, viu? Sim. A galera gosta. O Quando a pessoal aqui é pandemia- mais tímido. Só que daí a gente nunca quis fazer isso no Brasil. A gente quer ganhar em euro, tá recebendo euro, Sim. fazer em euro. Daí tentamos no Brasil e deu certo. Só que assim, foi um puta investimento com, na época, o influencer. Valeu muito a pena, assim, em 3 dias, se eu não me engano, a gente vendeu tipo 100 mil reais. Só que teve, pô, despesa do produto, fornecedor, então assim, não foi 100 mil limpinho pra cada. Livre. Cada um teve uma despesa pra fazer, depois cada um pagou o seu, recebeu de novo e zerou. Daí a gente desistiu, daí cada um faz um negócio aí diferente. Continuamos amigos. Mas assim, quem sabe, se ainda tiver no radar de vocês, retestar, amadurecer, maturar. Assim, hoje Dá eu tempo. pessoalmente não quis, eu fui o primeiro a sair. Sim. Na época eu tava começando a dar as aulas de boxe. Então eu não tava conseguindo dar 100% em nada mais. Ou era o e-commerce, ou é dar aula, ou trabalhar. Então eu falei, não, tem que começar a controlar minha vida. Por isso que tem a vida financeira pra ajustar também. E a vida pessoal também tem que estar alinhada, senão não dá. Sim, entendi. Daí eu desisti de um. Tava ocupando muito, não muito tempo, mas muito a minha cabeça. Eu não tava conseguindo render nem no meu, nem no, com meus amigos, sabe? Então eu optei assim, de sair e foi de boa também. Eles ficaram um tempo ainda fazendo, mas depois também desistiram. Tá, beleza. E hoje? O que você tá fazendo hoje, assim, da sua vida? Trabalhando Nada. com o quê? Não faço nada. Tô em casa. Vida boa, assim, né? Ganhando dinheiro. Como assim, gente? Não, mentira. Como é que... Eu... Virou gigolô, né? Aquele... Achei Tá fazendo nada. Achei a velha da lancha. Achou a velha da lancha. Brincadeira, amor. Brincadeira. Eu fiquei quase 5 anos trabalhando no Google. Não trabalhei no Google, tá, gente? Na empresa Google. Era terceirizado numa empresa. Era no Google. Era Google. Valoriza o passe. o currículo. Né? Sim, trabalhei no Google, chupa o mundo. Nem quando fala assim, nossa, trabalhei no mas Google. Todo mundo, meus amigos do Brasil falam assim, você trabalha no Google, cara. Trabalho no Google. Mas era uma empresa terceirizada que prestava serviço de hospitalidade. Cuidava toda a parte de cantina, evento, mas era legal. Foi uma experiência bacana. Só que depois de quase 5 anos, eu tava cansado já de fazer a mesma coisa. Todo santo dia. Um pouco antes da pandemia, eu e minha amiga, a gente trabalhava 2 pessoas no nosso departamento ali. De organizar todo o café, layout, atender as pessoas e tal. A gente cansou de fazer isso por 3 anos. A mesma coisa todo santo dia. E cansa mesmo, Cansa. sabe? É. E tem gente muito filha da puta também nesse mundo.
Como assim? É que é foda você chegar a ser simpático todo dia de manhã às 7 da manhã, cara. E a gente não tá afim. Não tá afim. Eu acordo de bom humor todo santo dia. Acorda? Não acordo. Eu tô de bom humor. De manhã eu ainda tô... Eu não sou uma pessoa que acorda assim, porra... Não, de manhã, tipo assim, não fala comigo ainda. Eu sou bem de boa. Tomar um café, respirar, me situar onde é que eu estou, Sim. sabe? Eu chegava até a trabalhar, a minha supervisora na época, ela falava assim, você tem que estar sorrindo e ser feliz toda hora. Eu, porra, mas também é foda toda hora, né? Às vezes você tá cansado, você tem rotina de trabalho e tal. Então era foda você atender todo mundo de bom humor todo dia. E esse era o meu trabalho, ser simpático. Toda hora lá. Good morning, bom dia. Porra, você recebia as pessoas? Era não, assim, não tinha alguém pra receber no restaurante. Então a pessoa já chegava, era uma cantina dentro do prédio. Só que um prédio que atende 1.200 pessoas no café da manhã. Já pensou 1.200 pessoas rodando ao seu redor? E você falar com todo mundo, você não lembra de nome de todo mundo. Então você acaba assim, você trata bem quem te trata bem. E eles são bem educados, assim, sim, os irlandeses, sim. Né? De uma forma geral. Cara, não tinha tanto irlandês lá. Não tinha? Não. Era qual era? Brazuca? Não, indiano. Assim, no meu time era bem misturado. O time da empresa que eu trabalhava. Só que no Google é assim, o mundo todo. Entendi. E aí a galera... assim, multicultural, né? A galera, os alemães, tava tudo juntinho. Os portugueses tudo juntinho. Francês tudo juntinho. Italiano tudo juntinho. Todo mundo fala só a língua, não tem jeito. Só que todo mundo vai falar inglês lá, né? E atender todo mundo é difícil, cara. Agradar todo mundo é muito difícil. Sim, não vai agradar, né? Então, enfim, resumindo, cansei de fazer aquilo que eu tava fazendo. Só que eu tava na minha zona de conforto. Por 5 anos, toda semana tinha meu salário. Tinha café, almoço e, se duvidar, janta no trabalho. Tinha academia, tinha piscina, tinha uma puta estrutura. Então você fica confortável de estar trabalhando ali. Então eu perdia, chegava às 6:30 da manhã, saía lá às 5 horas da tarde do trabalho. Eu terminava, era das 6:30 às 3 horas, mais ou menos. Eu poderia ir embora. Tinha o resto do dia, horário bom de trabalhar. Era foda acordar cedo, aqui Sim. ainda mais no frio. Mas era um horário bom de trabalhar. Só que ficava na academia, ficava trocando ideia com meus amigos, ficava ali mais 2, 3 horas. Então, assim, era bom, porque você acaba acostumando com aquilo. Só que daí veio a pandemia e... Pau. Eu acho que a gente acaba entrando na zona de conforto Sim. mesmo, que tá muito bom, não tá ruim. E assim, arriscar também, sair dessa zona dá um medo, né? O que eu vou fazer agora? Então acho que a gente também entra em conflito, né? Poxa, eu tenho todos esses benefícios, não é um emprego ruim, não é uma empresa ruim, e aí eu vou arriscar, mas... Porque assim, é fácil a gente sair de um emprego que tá ruim. Sim. Sabe? Você fala assim, ó, tá indo contra as coisas que eu acredito, me magoa, me fere, tem um chefe abusivo. Então, se você tem fatos, né, que faz com que você saia. Então, assim, a gente sai de boa. Mas quando o emprego é bom, mas a gente não tá feliz, assim, será que é coisa da minha cabeça? Será que eu que não tô sendo exigente? Será que, né, a gente começa a se perguntar. No Brasil, eu nunca tive isso nas empresas que eu trabalhava, mas aqui a cada 6 meses, ou pelo menos 3 meses, eu tinha uma conversa com o meu supervisor, com o meu gerente. Normalmente era um brasileiro que falava com a gente. Ele sempre perguntava, você tá bem, você tá feliz? Eu falei, tô, mas eu quero melhorar. E quando me deram a chance, eu queria aplicar para uma vaga em outro país. Dessa empresa que eu trabalhava dentro do grupo, poderia ter essa possibilidade. E quando começaram a ver que eu tava tendo esse interesse, eu falei, porra, vamos ensinar o Michel. Só que daí veio a pandemia. Daí fudeu tudo. Sim. Porque assim, não foi culpa da empresa nem dos meus gestores na época. Eles não tinham realmente tempo para me ajudar, sabe, para me ensinar. Daí foi passando o tempo, eu fiz os testes, fiz as provas, comecei a estudar, mas eu vi que não queria fazer mais aquilo. Então daí eu desisti. A minha supervisora um dia ela fez uma chamada, estava em casa, ela me ligou, conversou comigo, falou assim, vamos continuar? Eu falei, não quero. Tá, por quê? Eu falei, não tenho mais interesse. Toda vez que eu aplicava para uma vaga, não tirando o mérito de quem passou, mas eu sempre dava uma vaga para alguém que estava mais tempo na empresa. É a mérito da pessoa. Mas só que às vezes eu falava assim, porra, por que eu não conseguiria, sabe? Então eu fui meio que ficando frustrado também, sabe? Então eu desisti. Daí eu falei, não quero mais. Fiquei puto. Não vou mais. Daí eu comecei a não procurar outro emprego, porque não tinha, eu tava realmente naquela zona de conforto. Eu fiquei 2 anos recebendo. Na pandemia.
Então, Porque eu falei, fechou cara, tudo e você continuou recebendo seu salário. Toda quinta-feira eu tava lá. Integral. Integral, Olha. sem desconto. Google. Ah, eu queria. Google me chama, me patrocina aqui, ó, hashtag. Obrigado. Compras também, compras não posso reclamar. Sim, tem os problemas internos, mas a empresa foi foda. Pô, é foda, você sabe. A empresa é foda, mas sim. 2 anos recebendo, cara, sem trabalhar. Depois de quase 1 ano e meio me chamaram pra fazer um outro trabalho em outro lugar e eu fui. Falei, cara, não aguento mais ficar em casa. Sim. Falei, vou, só quero fazer assim, com essa condição e aceitado. Falei, beleza. E quando voltou, final do ano passado, a ser 100% atendimento presencial e as pessoas teriam que trabalhar no office também. Foi uma obrigação do Google. Passou um tempo, não teve mais aquela contaminação absurda. Abriu. Daí voltou. Antes assim era 700, 800 pessoas no dia. Eram 1.200 no café da manhã antes da pandemia. Depois foi de 500 a 800 no dia. Café e almoço. Então era, tranquilo. Só que você não faz nada também lá. Você não tem gente, não tem o que fazer. Você não evolui, né? Eu acho que aquele sentimento assim que você roda. Sabe aquele cachorro que fica rodando atrás do rabo, assim, e não vai pra lugar nenhum, ele não se evolui, não se desafia? O chefe da autoescola falava assim, tipo, cavalo de padeiro. Você fica no cavalo fica moendo o trigo ali, fica só naquele redondinho. Não faz mais nada. Exato. Fica ali, assim, ó, fechadinho. E eu falei, cara, não quero isso pra minha vida, sabe? Porque no dia que eu falei, coloquei na minha cabeça, eu tava limpando um banheiro feminino, nada contra, mas era um banheiro porco de limpar. E numa empresa foda, muito foda. Eu olhei assim, cara, não vou ficar aqui limpando privado o resto da minha vida. Eu não saí do Brasil pra não aprender inglês, pra deixar minha família, meus amigos lá, minha zona de conforto, que tava bom lá, pra ficar limpando privado. Daí eu falei, não, vou melhorar meu inglês. Foi isso em 2017. Daí 2017 pra cá foi melhorando. Então melhorou, assim, o inglês melhorou, eu demorei pra... Eu tinha aquela barreira de falar inglês. Daí eu comecei a ligar o foda-se. Daí foi que eu aprendi inglês. Não foi na escola, não. Foi na rua. Daí quando eu decidi que eu saí daquela zoninha bosta que eu tava limpando lá o banheiro, não desmerecendo trabalho nenhum, mas eu sei porque eu tava lá. Daí eu cheguei aqui e foi a mesma coisa. 5 anos eu naquela zona de conforto. Tá a mesma coisa, sabe? Então eu falei, eu preciso sair dessa zona de conforto de novo. É difícil. É complicado. Mas você conseguiu. Consegui. Está conseguindo, isso é o mais importante, sabe? Foi o que a Mari me ajuda muito, minha namorada. Ela falou assim, é melhor dar um passo pra trás, 2, mas fazer o que você gosta. Então hoje eu tô trabalhando com o que eu gosto. Eu gosto de fazer. Sim, e eu acho até que esses momentos assim, né? Eu sempre falo que esses momentos assim, de que dá uma sacudida na gente, é como se tivesse, como dizem, né? Até um pé na bunda, te move pra cima, sabe? Te move pra frente. Então, acho que esses momentos assim, que você olha a situação e fala assim, olha, eu não quero mais, eu quero mudar de vida, não é isso que eu quero pro meu futuro, eu preciso mudar, sabe? O que eu preciso fazer? Que é onde a gente precisa traçar os nossos objetivos, né? Que eu sempre falo, assim, que onde você quer estar, onde você quer se aposentar, pensar um pouquinho mais assim na frente, de falar assim, não, eu quero mudar. Mas o que eu preciso fazer para mudar? Então eu preciso fazer um curso, me qualificar mais, né? Estudar enquanto eu tô trabalhando, assim, né? Ter essa vida, essa jornada. Quando nós começamos Quando você começou a me ajudar na questão financeira, você tem uma planilha que fala quais são os seus sonhos. Tava lá até hoje, um quadradinho no ícone na área de trabalho. Eu comecei a ver de novo, eu falei, eu tinha colocado, nunca te passei, né? Mas o meu sonho era fazer os elementos que eu quero. Trabalhar ou com massoterapia, que na época eu queria trabalhar, ou fazer educação física, que sempre foi meu sonho. Não consegui no Brasil, então comecei a fazer aqui. Então hoje não, mas há 1 ano e meio atrás, com 35 anos, eu falei, cara, achei o meu propósito na vida. É ajudar alguém. Então, acertei. Ai, que fofo! Bonitinho. Nossa! Tô muito feliz, mas você sabia? ajudou muito, verdade. Nossa, eu que agradeço. Eu não sabia, gente. Ele não falou isso, tá vendo? Eu coloquei, eu nunca mandei pra você essa planilha. Mas tá lá bonitinha, nem sei se tem ainda, admito. Mas tava lá, eu falei, cara, eu vou ler isso aqui de novo. Eu li faz o quê? Uns 2 meses, eu acho. Que a gente se esquece, sabe? Nessa assim, vida louca. A planilha você me passou, eu fiz 1 semana tudo. Eu lembro que eu falei tudo errado. Fiz tudo errado. Me empolguei.
Eu pedi, faz louca esses 3 meses. 3 meses. 3 meses. Eu fiz em uma semana. Esse raio-x, o Michel me entregou em uma semana. Eu falei assim, olha, calma, segura essa ansiedade. Eu não sou ansioso. Não sou ansioso. E aí quando eu peguei, a gente achou vários erros, você lembra? Nossa, muito, cara. Aí eu falei assim, Michel, refaz, mas vou te dar 15 dias, 3 semanas, quanto tempo você precisar, pra você fazer uma semana, pega um mês por semana, né? Assim, Sim. Na semana você vai pegar um mês. Mas assim, leva isso com calma, porque eu preciso também que você analise. Não é só você preencher a planilha, né? Mas assim, os gastos, o que é isso, qual é a categoria. Porque saiu, de onde saiu. Nossa, eu era apavorado demais. Eu sou às vezes eu não tenho crise de ansiedade. Mas eu sou ansioso para algumas coisas. Isso me fode a vida. Isso me atrapalha. Todo mundo é ansioso, sabe? A gente vive uma modernidade, assim, uma vida corrida, você tem que fazer tudo para ontem. As coisas têm que dar resultado imediato, né? Então acho que a gente vive um momento muito depressivo, ansioso também. E aí se não der certo a gente se frustra e fala assim, não quero mais, não vai dar pra mim, né? Deus, sou o dedo podre. Por que Deus? Porque é tudo culpa de Deus, é tudo culpa da mãe. Cara, sempre tem aquele livro de autoajuda. E é a mesma coisa, tá certo. Ninguém tem culpa das coisas. É você, não tem jeito. Exatamente. A culpa de estar aqui na Europa é minha. Eu digo responsabilidade, sabe? Eu gosto assim de... verdade. Porque assim, toda ação tem uma reação. Então se você colhe, se você planta milho, você não vai colher laranja, sabe? Então se você colhe ali, né, ou um trabalho, o seu sonho, se você planta, né, vai alimentando ali devagarzinho, ele vai crescendo, né? Só que o que a gente já quer overnight. Sim. Já acordar e já... Aconteceu isso comigo recentemente. Tô me antecipando alguns assuntos. Pode falar. Mas assim que eu terminei o curso, eu falei, vou ficar quietinho, não falei pra ninguém. Algumas pessoas sabiam, mas eu comecei a fazer o curso de personal aqui. É um curso mais técnico, não é uma faculdade do Brasil. É diferente, mas é válido aqui na Europa, então vou fazer. Sim, é uma qualificação, né? E eu sempre tive esse medo de fazer esses cursos aqui. Tipo, eu sou muito tímido, eu tenho um problema assim de falar, às vezes até em português. Eu falei, quando cheguei aqui pra gravar, eu falei, meu Deus. Você viu? Eu tava suando pra cacete aqui. Eu falei, meu Deus, eu já fiz 3 episódios com o Educa. E não foi pra frente. Não dá. De suando, de nervoso. Não, eu fico até à vontade, mas assim, eu me perco nos assuntos, eu sou bem assim, aleatório. Mas às vezes é timidez mesmo, é timidez. Na aula normalmente não sou assim, sou mais... Eu sou diferente da minha pessoa, tipo, o Michel é diferente do profissional, Não que eu seja, não vou ficar gritando na vida de ninguém, que não é meu perfil também ficar gritando pra alguém fazer flexão, alguma coisa. Mas é diferente. E me encheu o saco, viu, gente? Me encheu o saco lá, até eu não gostava de fazer. Eu falo, fala logo, não, gente. Bora voltar. Aí mandava super bem no box. Manda super bem. Do jeitinho. Moleijinho. E até a gente tava falando isso até mais cedo, né? Que assim, se você para de fazer ou a planilha financeira ou o box, assim, eu não vou acordar sarada. Vai parar, não vou ter mais resultados. Então, assim, do mesmo jeito que a planilha financeira, educação financeira, saúde financeira, é como a saúde também esportiva, né? É uma coisa que você tem que continuar para ver cada vez mais resultados também. E para que, né? Você também se motive, tem a dopamina, tem inúmeros benefícios. Exatamente, estava falando agora. Profissional, eu quero assim, terminei o curso, amanhã eu estarei com 10 pessoas na minha lista de espera de personal. Cara, não é assim. Não é assim, seu amigo vai começar a fazer, seu amigo vai começar a indicar, você vai começar assim, tipo, passa devagarinho, sabe? Você vai começar a aumentar a sua carteira de cliente. Na questão profissional financeira também. Eu achei assim, que o primeiro mês eu ia ver puta resultado. Eu vi só no segundo ou terceiro, porque eu comecei a ajustar, sabe? É diferente, demora. Exatamente. Todo mundo quer um milagre. Quer emagrecer, assim, acorda... Foi dormir com tanto peso, amanhã eu vou acordar com 10 a menos. Cara, não é um processo, sabe? Exatamente. Eu sempre falo com a minha irmã. Minha irmã me inspira em muitas coisas. Processo financeiro e de saúde... É um processo que você tem que aproveitar. Você não pode sair daqui e querer seu resultado em 10 dias. Cara. E eu nunca consegui, nunca vou meter o shape da minha vida. Meter o que? O shape? Tipo, ficar fortão, não sei o que. Cara, nunca quis. Às vezes, assim, no fundinho,
pô, você poderia fazer um pouco mais, poderia treinar mais, mas hoje é diferente, sabe? Eu tô fazendo pra a manutenção do meu corpo. Eu não tenho mais 23 anos. Encher a cara e no outro dia eu tava trabalhando e estudando. Hoje é uma puta uma ressaca, é uma semana, cara, não dá. Então é diferente. Você tem que ter uma manutenção financeira e da sua saúde mental e física, não tem jeito. Total, é o triângulo, sim, né? Assim, saúde física, né? Eu diria que é saúde mental em primeiro lugar, porque sim, aqui manda em tudo. Ah, sim, sim, com certeza. Aí depois a gente vai pra saúde física e também eu acho que é o triângulo, né? Saúde mental no topo, a financeira e a esportiva, né? Digamos sim, assim. Então, assim, essa tríade, né? Que a gente chama. Porque isso interfere muito. Eu não tenho vergonha nem problema de falar nisso. Hoje, assim, a minha situação financeira não é das melhores. Eu tenho uma gordurinha pra queimar ali ainda. Da reserva, porque foi esse passo, né, que a gente tava falando de sair da minha zona de conforto. Teve consequência. Eu tava seguro com o dinheiro ali toda semana. Eu saí de uma empresa, fui para um estúdio dar aula. Aconteceu algo que eu não esperava, eu tive que sair. Foi uma opção, foi uma reação minha. Não foi nada pensado, mas foi uma reação minha. Daí também sai de um conforto de um dinheiro que você tinha mensal. Você tava bem. Você começa a receber um pouquinho menos, você começa a ficar preocupado, mas ele tem sua reserva. Só que depois a reserva acaba. Então hoje, assim, quem me ajuda financeiramente é a minha namorada, a Mari. Ela tem estabilidade financeira, ela trabalhou, o mérito é dela. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar assim, eu preciso de tanto pra fazer. É foda, pra homem é foda. Michel, isso é tão bonito que você tá falando, sabia? Mas eu não tenho vergonha de falar, cara. Você não imagina a importância. Homens, conversem, comunicação é muito importante, velho. Eu fiz terapia, por isso que ajuda. Não, isso é muito bonito, porque assim, a gente vem de uma cultura, de uma sociedade, né? Sim. Que a gente tá tentando romper muito isso, que assim, o homem é o chefe da casa. O homem é que paga as contas, sabe? Então, é claro que hoje a gente vem quebrando isso, a mulher ela vem também ajudando em casa, sim, né? Sim. Metade. Mas assim, hoje você está trazendo uma outra situação. Você está em um lugar que você está precisando de ajuda, né? Financeiramente, que eu falo. Então, assim, hoje uma mulher, sua parceira, sua companheira, né, a pessoa que você quer ficar pro resto da sua vida, tá construindo a sua família, ela está te ajudando. Então, assim, mexe muito, não sei se o seu ego, mas assim, eu sei que a maioria dos homens, sabe, não aceitaria isso. Cara, entendeu? É um ego foda. Admito, como homem é foda, sabe? Tipo, talvez não seja o provedor da casa. Por enquanto, né? Mas é o que ela sempre fala, você tá numa fase ruim agora, mas eu já tive essa fase ruim também. Então, assim, um ajuda o outro. Então, toda vez que eu ficava assim, puta merda, velho, como é que eu vou pagar o aluguel? Assim, eu tenho dinheiro pra pagar. Só que daqui a 2, 3 meses talvez eu não tenha mais, sabe? Então ela vai ter que segurar essa despesa que aluguel que é, cara, a gente paga. Eu pago pelo conforto que eu tenho hoje. Então eu tenho um apartamento legal, é novo, não é comprado, mas foi uma opção nossa, sair de casas separadas, juntar pra morar junto, sabe? Só que eu tenho mês que eu falo assim, cara, talvez hoje não dê pra pagar, tipo, o mercado toda vez que eu vou comprar. Então ela vai lá e faz a compra do mês. A gente não fica esbanjando, nem um pouco. A gente pede comidas, hoje a gente pede assim, algo diferente, sabe? Porque precisa também, né? Se a gente também ficar só ali pagando conta... É que a questão assim... Dá uma surtada, assim. Ela também é parceira em outras coisas. A gente gosta de treinar junto, a gente se alimenta bem. Então a gente não fica esbanjando com tranqueira de comida, sabe? Mas eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso também, sabe? Tipo, é mérito dela. Tem mais que ser falado mesmo pra outras mulheres também. E pra homens também, cara. Não tem problema nenhum. Hoje, talvez eu não consiga fazer isso. Mas sei lá, daqui a 1 mês, 2 meses, eu possa ter condição de pagar uma viagem inteira pra nós dois. Com certeza, com certeza. Não é algo definitivo, não, isso não te define, né? Na verdade é uma construção que ela também vem te ajudando a falar assim, não, Michel, olha, vamos juntar aqui, vamos apertar aqui, acreditar no seu sonho também, que eu acho que isso é... Isso eu não posso negar, ela tá assim todo dia, tipo, você não vai desistir do seu sonho, moleque. Sim. A gente vai, tanto que hoje assim, ela é minha namorada, minha parceira e sócia também, sabe? Então a gente não vai deixar de fazer o que a gente quer, o que a gente sonha. Sim. A questão financeira atrapalha, mas é fase, cara, não tem jeito. E a gente também vai construindo, né? É como você falou, assim, a gente quer de repente assim ter 10 alunos. Então hoje você já tem uma formação, você já está qualificado como personal.
consegui essa formação, fiz um curso aqui, foi a indicação de um amigo, a gente fez um evento, conversou, e eu tava sempre procurando, né? Assim como o curso do boxe, eu sou instrutor de boxe, todo mundo acha que eu dou aula para profissional do boxe. É diferente, eu não quero ser formador de lutador, eu não quero formar um atleta. Eu quero pegar uma pessoa que quer ter uma condição de saúde boa na vida, sabe? Que isso que eu prezo mais para a pessoa hoje. Não quero que você mude seu hábito daqui a uma semana. Você não vai perder 3 quilos em uma semana. Cara, aproveita esse processo. É igual a questão financeira, você não vai recuperar o dinheiro que você gastou em um mês. Não vai, exatamente. Assim, aluguel é uma grana foda, vai todo mês, não tem jeito, mas... Mas você vai passo a passo, sabe? Passo a passo você vai construindo. Pensa numa árvore, né? Você vai lá e coloca a sementinha. Sim. Então, primeiro ela vai, a raiz ela vai crescendo debaixo da árvore. Então, a gente às vezes nem vê o resultado, né? De pessoas que estão com dívidas, desorganização financeira. E só depois do tempo que ela vai começar a... tô aqui, né? Aparece um galinho, aí vai crescendo. Então, é mesmo longo prazo, né? Sim, eu lembro que quando a gente começou a treinar e fazer todo esse acompanhamento, um monte de aluno que hoje é seu aluno, que eu sei pessoas que fazem, que eram meus alunos também, que procuravam e perguntavam, como é que é a consultoria? Tá ajudando? Eu falei, lógico que tá, velho. Sim. E depende muito do aluno. Mas é isso que eu te falar. Funciona se você fizer. Não adianta assim, a Thalita não vai fazer milagre, gente. Ajuda pra caralho. Ajuda. Mas eu tenho que mostrar que eu tô fazendo. Eu tenho que me empenhar. Exatamente. Não faça a planilha em 15 dias. Leve um tempo a mais pra fazer certinho. Mas... Sim. É igual ao exercício físico. Eu tenho dificuldade, ele sabe, de fazer exercício físico. Né? A gente tem dificuldade financeira e dificuldade de fazer exercício. Sim. Então eu preciso de uma pessoa pra estar ali me ajudando. Mas assim, 90% sou eu. De falar assim, não, Michel, hoje... Quantas vezes eu já quis desmarcar a aula, né? Ele tava disponível, mas eu não queria ir, não tava afim. Eu fazia o exercício assim, sabe? Tem que fazer mesmo, na força do ódio. Então, assim, é o aluno que ele tem que se empenhar. O professor, o personal, né? Ele tá ali, com todas as ferramentas, tá junto. Tipo assim, ele te dá a mão. Mas a gente precisa caminhar ao mesmo tempo, né? É isso. Michel, a gente já tá chegando ao fim. Queria muito te agradecer. A gente ficou quase 2 horas conversando, na verdade. Foi. A gente ficou 1 hora antes de gravar. Depois a gente começou atualizando os papos, né? Tem bastante coisa pra falar ainda. Acho que a gente nem falou tudo que tem que falar, né? Não falou da sua cidadania também, né? Que a gente tava falando. Verdade. Como você conseguiu, que você começou como estudante aqui. E aí você descobriu a cidadania, assim, foi papo também, viu? A gente falou de bastante coisa. É que assim, cidadania é aquele processo. Eu sempre soube que tinha, mas nunca corri atrás. E eu falei, porra, acho que eu vou querer ficar mais tempo na Irlanda. Então, assim, cara, é um divisor de águas. Foi, né? Mudou a vida. E a grana, assim, pra... A grana não faz você ganhar mais porque você é europeu. Não, a grana pra você tirar a sua cidadania. Foi um investimento. Mas assim, você conseguiu se organizar nessa época? Na época também, olha como é que é a vida, né? Eu também na época eu estava casado, então foi a minha mulher na época que me ajudou também. Na época eu guardei dinheiro, ela também me ajudou a fazer todo um planejamento para fazer a cidadania, porque é dinheiro, cara. Não tem jeito. É que assim, dá para fazer de graça? Dá. Mas se consegue pagar para fazer mais rápido e fazer certo, façam certo. Vale a pena, sabe? Sim. Eu poupei assim meses. Eu poderia ficar em 3 a 6 meses fora da Irlanda para poder conseguir a cidadania mais barata. Só que eu não sei falar italiano. Aprendi, mas também caguei para falar. Uma bosta, mas talvez é um projeto futuro de estudar inglês, de estudar italiano. Mas, cara, eu paguei um assessor e em 45 dias estava tudo pronto. Foi muito rápido. Foi um processo rápido. Foi um processo, sim. Eu fiz com a minha prima, tenho primos que moram aqui, né? São sobrenomes diferentes. São primo de primeiro grau mesmo. Só que sobrenomes diferentes. Então foi rápido. Então foi alguém que eu gastei uma grana e valeu a pena, sabe? Sim. E assim, até o que a gente já conversou na consultoria, que eu também percebo muito aqui, é que quando as pessoas elas traçam objetivos, sim, elas conseguem. Por mais que elas sejam gastadoras, descontroladas, sortudas, independente do perfil financeiro, quando elas falam assim, eu preciso disso, elas colocam toda a energia e elas conseguem, sabe? E aí conseguiu e aí acaba se esquecendo do processo. Mas assim, traça o seu objetivo. Isso que você falou foi tão importante pra mim, assim, que você colocou do seu sonho,
sabe? Que você mas isso vem é verdade. realizando ele. Cara, sonho é construção. Não tem jeito. Sim. Só se tiver muita sorte, eles não falam que nem é sorte, cara. É responsabilidade, é determinação que você vai fazer o que você quer fazer pra sua vida, sabe? Então hoje, o objetivo é ajudar pessoas, assim como você faz também. Que se for questão financeira, se for pessoal, que às vezes tem amigos psicólogos que fazem também. Tem que ter ajuda de alguém, cara. E procurem ajuda. Não tem... Às vezes, assim, você tá ali patinando, fazendo a mesma coisa e você não consegue ver o que você realmente precisa. Exatamente. Queria muito te agradecer, assim, Imagina, foi essencial, foi muito importante você trazer esse lado, assim, do homem, que hoje, sabe, o homem não frágil, sabe, mas Sim, não sim. um homem assim, ai, coitado dele, não. Você tá em construção, você vai sair desse lugar e você permite que a sua parceira, sabe, te ajude. Então, assim, muito obrigado. Imagina, eu que Homens, sigam aí também esse exemplo de ser vulnerável. É isso que eu ia falar. Às vezes a gente fica como homem, eu fiquei muito tempo fechado. Tipo, não me comuniquei com nenhuma das outras namoradas que eu tive. E na mulher da época que eu tinha, que era casado. Então isso me afetou muito, sabe? De guardar as coisas como homem. Não, eu sou orgulhoso, é meu ego, eu tenho que pagar tudo. Cara, você não vai ser sempre o fodão na vida não, jovem. Você tem que ser orgulhoso e humilde e falar assim, eu preciso de ajuda, sabe? Você tem que recorrer a alguém que tá do seu lado. E hoje é a Mari. Então, às vezes eu falo assim, pô, a gente nunca briga, graças a Deus. Teve um dia que a gente discutiu, tava até falando com você antes, mas foi uma discussão porque o mundo não é perfeito. E nada vai ser perfeito na sua vida também. Então vai ter dificuldade financeira, outras coisas também. Então, nessa época que eu tô, meu problema hoje é financeiro. Eu não tô passando dificuldade. Sim. Sabe? Mas é uma fase que ninguém quer passar. Mas, porra. Mas ela faz parte pra construir o Michel. Sair da zona de conforto foi assim, um passo que eu dei que eu sabia que ia acontecer. Então, assim, são reações que estão acontecendo, a ação que eu tive há 6 meses atrás. Então, assim, não foi eu sair do emprego e eu tava sem grana. Tem 6 meses já que eu tô ali empurrando com a barriga, com a reserva, poupando um pouco mais, mas também não deixei de viajar, de curtir. Sim. E jamais vou deixar de fazer isso, graças a Thalita. Graças a você. Mas, também. Muito obrigado mesmo. Eu adorei por você ter compartilhado um pouco mais da sua história, conhecer um pouco mais você também. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Gente, esse papo assim foi maravilhoso, eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também, sabe, de trazer esse outro lado aí desse universo masculino que muitas vezes a gente desconhece por falta também de comunicação. Então a ideia é trazer mulheres, trazer homens, trazer pessoas pra gente falar sobre dinheiro, porque a gente vai desconstruindo um monte de tabu que a gente tem aqui, ó, na cabeça. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o like de vocês, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau!